Vem agora um outro efeito, tá? Que não era explicado pela física clássica e cuja explicação está relacionada com a observação de Einstein, que a luz é formada por esse pacote de energia e os fótons. Então, a natureza corpuscular da radiação ela foi confirmada em 1923 pelas experiências de Compton. Ele fez com que feixes de raios X de comprimento de onda lambda incidisse sobre um alvo de grafite. E aí o que aconteceu aqui? Está aqui um esquema de equipamento usado por Compton. Olha o que era feito aqui. Um feixe de raios X passava aqui por um alvo de grafite, tá certo? Parte desse feixe era desviado. E o que era desviado, observava-se que o comprimento de onda do feixe desviado era maior do que o comprimento de onda inicial. Então, esse lambda aqui ele é maior do que esse lambda zero. Certo? E aí, o que o Compton fez no experimento dele? Ele mediu a intensidade dos raios X espalhados como função do comprimento de onda para vários ângulos de espalhamento. Então, para o θ igual a zero, ele só observava uma intensidade, né? Só um pico, que era no mesmo comprimento de onda inicial. Para θ igual a 45 graus, ele já observava dois picos. Um no mesmo comprimento de onda inicial e outro num comprimento de onda maior. 90 graus Celsius, também um no comprimento de onda inicial, outro no comprimento de onda maior. 135 graus Celsius, mesma coisa. Então, o que se observava desses experimentos? Que além de um pico na intensidade do comprimento de onda original, havia um outro pico num outro comprimento de onda maior que o inicial e que dependia desse ângulo de espalhamento. Quando você mudava esse ângulo de espalhamento, mudava-se também o comprimento de onda. Ou o contrário, né? Era o contrário que era observado. Então, os resultados mostram que, embora o feixe incidente consista essencialmente em um único comprimento de onda lambda, os raios X espalhados têm máxima intensidade em dois comprimentos de onda. Um deles, o original, como eu já falei, e o outro maior que o lambda por uma quantidade de delta lambda, né, que era a diferença entre os dois lambdas. E esse delta lambda foi chamado de deslocamento Compton. E como eu falei para vocês, depende, né, varia do ângulo com o qual os raios X espalhados são observados. Então, pessoal, o modelo clássico não é capaz de explicar essa existência do outro comprimento de onda. Por quê? O que era esperado pelo modelo clássico? Pelo modelo clássico, o campo elétrico oscilante com frequência Ni da onda incidente age sobre os elétrons livres do alvo, fazendo-os oscilar com a mesma frequência. Então, o que acontece aqui? Você tem elétrons, né, que estão meio que soltos lá naquele alvo de grafite. Né? Quando chega a onda eletromagnética, o que acontece? Os elétrons deveriam oscilar na mesma frequência. Então, na hora que você observasse, né, o registro lá naquele alvo, naquele anteparo, digamos assim, era para se observar o quê? Sempre o mesmo comprimento de onda, porque não tem, pela física clássica, não tinha sentido uma onda chegar com um comprimento de onda e aparecer lá do outro lado com outro comprimento de onda. Certo? Então, como que Compton e independentemente de Debye interpretaram esses resultados experimentais? Eles postularam a mesma coisa que o Einstein postulou, que o feixe de raio-x não era uma onda de frequência Ni, mas um conjunto de fótons, né? Um conjunto de fótons e cada fóton tinha energia Hν. Então, considerando que a luz agora é formada por partículas, aí deu-se uma outra interpretação para o fenômeno e uma interpretação também relativamente simples. Qual foi a interpretação? Que os fótons, que eram partículas, colidiam com os elétrons livres do alvo, que também eram partículas, tá certo? E aí eles desviavam, como se fosse a colisão de duas bolas de bilhar. Simples assim, tá certo? Então, o que você tem aqui? Está aqui um exemplo, né, disso que eu acabei de falar. Você tem o fóton incidente, né? Ele bate num elétron, né? É o que eu considero, né?
é como se fosse uma foto da hora que o fóton bate no elétron. Então é como se o elétron tivesse parado, né? Na hora dessa foto. Aí o que vai acontecer aqui? O fóton bate no elétron, o elétron desvia para um lado e o fóton desvia para o outro. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? Como o fóton bate no elétron, parte da energia do fóton é transferida para o elétron. Se parte da energia do fóton é transferida para o elétron, esse fóton que desvia aqui, o fóton espalhado, ele tem uma energia menor. Como a energia é hν, tá certo? Como a energia é hν, vou escrever aqui, tá? O que vai acontecer? A energia, ela é hν. Como esse fóton aqui tem energia menor, né? O meu E' é menor que E, isso significa energia diretamente proporcional à frequência, né? Então, meu Ni' é maior... isso aqui tem que ser aqui, né? O que vai acontecer? O meu Ni', consequentemente, vai ser menor que Ni, né? Ni' é menor que Ni. Só que como lambda é C sobre Ni, né? Não é isso? Lambda é C sobre Ni. Lambda e Ni são inversamente proporcionais. Então, isso implica que lambda' vai ser o quê? Maior que lambda. Opa, só tirar esse tracinho aqui. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Então, o fóton vem, bate no elétron, transfere parte da energia para o elétron, desvia com energia menor. Se ele desvia com energia menor, a frequência vai ser menor e o comprimento de onda vai ser maior. Tudo bem? Então, vamos lá. Se tiverem alguma dúvida, me parem aí, tá, pessoal? Se não tiver dúvida, eu vou seguindo, certo? Então, como que o Compton chegou na equação dele, né? Utilizando essa ideia aqui, conservação da energia e conservação do momento linear, ele chega a essa equação aqui, que o meu delta lambda, que é o deslocamento Compton, que é o lambda da luz desviada menos o lambda da luz inicial, ele é um lambda C vezes 1 menos cosseno de θ. E quem é esse lambda C? É H sobre M0C, tá certo? Que é a constante de Planck sobre M0 é a massa de repouso do elétron e C é a velocidade da luz. Tudo bem? E se você substituir todos esses... Aqui você tem 3 constantes, aqui vai dar 2,43 vezes 10 a menos 12 metros, que é 0,0243 angstrom. Certo? Aí como que a gente chega, tá? Nesse valor. O que a gente tem aqui, ó, como eu falei, mostrei no exemplo anterior, né? O fóton chega, bate no elétron, né? Como se fosse na sinuca, né? Você vai, pá, joga a bola, ela bate, aí as duas vão desviar, né? O elétron vem para cá e... Aliás, o fóton vem para cá e o elétron vem para cá. Pela conservação do momento, o que vai acontecer? Pela conservação do momento, ó, esse cara aqui, ele tem uma componente x, né? Certo? Isso aqui vai ter uma componente x do momento. E aqui vai ter uma componente y do momento, né? O fóton. E para o elétron a mesma coisa, ele tem uma componente y do momento e tem uma componente x do momento aqui, tá certo? Aí o momento vai se conservar, né? Como o momento vai se conservar, qual era o momento no eixo x antes da colisão? Era o momento do fóton, tá? Era o momento do fóton, que é o P0 que está sendo chamado aqui. Deixa eu dar um zoom nisso aqui, para vocês verem aqui, ó, P0, tá? P0. Então, o meu P0 agora vai ser a soma dos dois momentos no eixo x. Quem é esse momento aqui? Esse primeiro momento aqui. Esse primeiro momento é o momento do fóton, tá certo? No eixo x. Então, se é no eixo x, ele é P1 cosseno de θ. E esse aqui é o momento do elétron no eixo x. Quem é o momento do elétron no eixo x? Ele é P cosseno de θ. De θ não, de φ, né?
que é esse ângulo aqui, esse φ aqui, tá? Então, P cosseno de φ. Daí essa equação aqui, pessoal. P0 igual a P1 cosseno de θ mais P cosseno de φ. Tudo bem? E a outra equação vem da conservação do momento no eixo Y. Qual era o momento do eixo Y antes da colisão? Era zero, né? Porque a partícula estava se movimentando aqui na direção X. Então isso aqui tem que ser zero depois. Quem é o momento aqui na vertical? É o momento para cima, né? Aqui é o momento do fóton, né? Então isso aqui é P1. Opa, agora eu tenho que mudar para caneta também. Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser P1 seno de θ. E aqui embaixo vai ser o quê? Vai ser P seno de φ. Tá certo? Então, esse tem que ser igual a esse. Então, P1 seno de θ igual a P seno de φ. Tudo bem, pessoal? Podemos prosseguir, né? Tem que mudar aqui para a mãozinha para ir para o próximo. Não está querendo ir para o próximo slide. Deu uma travadinha aqui agora, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Agora foi. Beleza. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu elevo essas equações ao quadrado. Ó, vou elevar essa primeira equação ao quadrado. Poxa, agora resolveu ficar lento aqui. Pronto. Se eu levar aqui ao quadrado, vai ficar ó, P ao quadrado desse lado, e aqui vai ficar P1 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais P ao quadrado cosseno ao quadrado de φ, mais duas vezes, né, P1 cosseno de θ cosseno φ. E aqui, P1 ao quadrado seno ao quadrado de θ, P ao quadrado seno ao quadrado de φ. Tá certo? Então, vamos ver se é isso que está lá. É, porque aqui eu não abri, né? Ah, e aqui tem outra coisa, né? A gente deu uma ajeitada, né, nessa equação. A gente passou P1 cosseno de θ para o outro lado, né? Aí ficou isso aqui, para poder ficar com essa cara aqui. Tudo que é θ de um lado, tudo que é φ do outro. Tá certo? Aí, depois, o que a gente faz? A gente soma essas equações, tá? Quando a gente somar essas equações, olha o que vai ficar. Então, ó, eu abri isso aqui, né? Abri isso aqui, ficou P0 ao quadrado menos 2 vezes P0, P1 cosseno de θ, mais P1 ao quadrado cosseno de θ ao quadrado. Mais essa outra equação, P1 ao quadrado seno ao quadrado de θ. E aqui, somando o outro lado, P quadrado cosseno ao quadrado de φ, mais P quadrado seno ao quadrado de φ. Tá certo? Aí aqui, pessoal, o que a gente faz? Ó? A gente pega e coloca o P1 ao quadrado em evidência, tá certo? Colocando P1 ao quadrado em evidência, vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Por isso que aqui fica só P1 ao quadrado. Tudo bem? Então, do lado esquerdo ficou P0 ao quadrado, menos 2P0 P1, cosseno de θ, mais P1 ao quadrado. Do outro lado, a mesma coisa. Eu coloco P ao quadrado em evidência, né? P ao quadrado em evidência, vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1, então fica só o P ao quadrado. Tudo bem? Então, essa é a equação que eu obtenho pela conservação do momento. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a conservação da energia. Tá? Eu vou usar a conservação da energia. Então, pela conservação da energia, o que acontece? O que eu tinha antes? Antes eu tinha só o fóton, então essa aqui é a energia do fóton. Então essas equações vêm da relatividade, eu não vou entrar em detalhes aqui não, tá, turma? Mas aqui é a energia do fóton, que é E0 mais M0C ao quadrado. E aqui
a energia depois, aliás, que é a energia do elétron, tá, turma? Porque o fóton não tem massa, tá? Fóton não tem massa. Então aqui, ó, é 0 mais m0c ao quadrado e aqui é 1 mais k mais m0c ao quadrado. Tá certo? Então, se eu pegar aqui, como tem m0c ao quadrado de um lado e do outro, vai cancelar, né? Aqui vai cancelar. Então, cancela isso aqui, né? O que sobrou? E0 menos E1 igual a K. Acontece que também da relatividade, P é igual a E sobre C. E E a gente sabe que é Hν, né? Que é a hipótese aqui do Compton do Einstein. Então, ficou Hν sobre C. P é igual a Hν sobre C, tá certo? Aí, o que vai acontecer? Que é E sobre C, né? Então, se eu substituir aqui, ó, quem é E0? E0 é se P... Vou fazer aqui, ó, se P é igual a E sobre C, né? P é igual a E sobre C, então E é igual a P vezes C. Então, aqui está substituindo, ó, P0C menos P1C, certo? Igual a K. Colocando C em evidência, P0 menos P1C igual a K. Tá certo? Aqui mais equações da relatividade, né? A energia relativística do elétron é K mais M0C ao quadrado. E da teoria da relatividade, E ao quadrado é igual a C ao quadrado, P ao quadrado, mais M0C ao quadrado. Tá? Então, se eu pegar isso aqui e substituir aqui, o que vai ficar? Ó? Onde tem o E, vai ficar K mais M0C ao quadrado. E isso elevado ao quadrado. Igual ao lado direito aqui, né? C ao quadrado, P ao quadrado, mais M0C ao quadrado. Tá certo? Isso aqui pode ser simplificado para isso aqui, tá? Por quê? Porque quando eu elevo isso aqui ao quadrado, vai ficar K ao quadrado mais 2 vezes K vezes M0C ao quadrado, que é isso aqui, mais M0C ao quadrado, que vai cancelar com esse que está do lado direito. E aí sobrou só o C ao quadrado, P ao quadrado. Se eu pegar tudo isso aqui e dividir por C ao quadrado, vai ficar K ao quadrado sobre C ao quadrado, mais 2KM0, né? O C ao quadrado vai embora, e do lado de cá fica P ao quadrado. Tá certo? Então, essa é a equação que eu obtenho pela conservação da energia. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação aqui e combinar com aquela da conservação do momento. O que vai acontecer agora? Substituindo P ao quadrado e K na expressão anterior, temos. Então, ó, isso aqui vem de onde? Vem de que P, né? Deixa eu voltar aqui para relembrar a equação. Vem daqui, ó. K é igual a quem? P0 menos P1 vezes C, certo? K é P0 menos P1 vezes C. Tudo bem? Então, como K é P0 menos P1 vezes C, aqui eu substituí, ó, P0 menos P1, lá tinha K ao quadrado, né? Na equação anterior. Então, K ao quadrado sobre C ao quadrado, né? Como K é, vou escrever aqui, ó. K é igual a P0 menos P1 vezes C. Então, quando eu pegar aqui K ao quadrado, vai ficar o quê? P0 menos P1 ao quadrado, C ao quadrado, que cancela com aquele sobre C ao quadrado. Aí, 2K M0, né? Então, vai ficar 2M0 vezes isso aqui. E do lado direito era o P ao quadrado. E o P ao quadrado da conservação do momento é isso aqui. Tá? Aí, aqui, o que vai acontecer? Agora, se a gente abrir, né? Tudo isso aqui, a gente consegue simplificar para isso aqui, ó. Porque aqui, por exemplo, vai ficar P0 ao quadrado, menos 2P0 P1 mais P1 ao quadrado, né? E aqui, aí o P0 ao quadrado vai embora com o P0 ao quadrado daqui, né? Eu não vou fazer essas contas aqui não, tá, pessoal? Mas depois vocês quiserem conferir, tá? Porque senão vai demorar demais. Aqui é só manipulação algébrica, tá? Você sair daqui para cá, você vai ver que você chega nisso aqui.
Tudo bem? Aí se você pegar aqui, de novo, dividir, por exemplo, por P0, P1, né? Se eu dividir por P0, P1, isso aqui vai ficar 1, né? Aí fica só 1 menos cosseno de θ. Isso aqui dividido por P0, P1 fica 1 sobre P1. Isso aqui dividido por P0, P1 fica 1 sobre P0. Aí se eu trago o M0C para o outro lado, fica 1 sobre M0C. Então, 1 sobre P1 menos 1 sobre P0 igual a 1 sobre M0C vezes 1 menos cosseno de θ. E aí se eu pegar essa equação anterior e multiplicar por H, né? Multiplico todo mundo aqui por H. E PH sobre lambda, substituir P por H sobre lambda, eu obtenho a equação de Compton, né? Que foi a que a gente viu lá anteriormente. Delta lambda igual a lambda 1 menos lambda 0, que é igual a lambda C, 1 menos cosseno de θ, e o lambda C é exatamente isso aqui, né? Ó. Certo? Isso aqui é o lambda C. Tudo bem, turma? Que é mais para a gente ter uma ideia de onde veio, tá? Essa equação de Compton, como é que ela surgiu, tá certo? Podemos prosseguir, né? Aí aqui, turma, vamos observar aqui alguns aspectos qualitativos, tá? Desse efeito Compton. Então, o que a gente viu lá no efeito Compton? Que eu tenho um elétron livre, tá? O elétron está relativamente livre, tá? Digamos assim, ele está meio solto lá no átomo. O fóton chega, bate nele e eles desviam, né? Como se fosse lá a bola de bilhar. Mas se o elétron estiver muito fortemente ligado a um átomo do alvo, ou se a energia do fóton for muito pequena, há uma chance que o elétron não seja ejetado do átomo, tá certo? Então, se o elétron está bem preso, ele não está livre, o fóton está fraquinho, chega lá, bate, ele não consegue tirar o elétron do átomo, tá certo? Então, o que vai acontecer nesse caso? Podemos pensar que a colisão se dá entre o fóton e o átomo inteiro. E aí, na equação de Compton, em vez de usar M0, quem é M0? É a massa de repouso do elétron. Eu teria que usar a massa molar do átomo, a massa atômica, no caso, a massa do átomo. E aí a massa do átomo é muito maior que a massa de um elétron, né? O que faz com que o deslocamento não seja observado, seja muito pequeno, praticamente indetectável. Tudo bem? Então, o que acontece nesse fenômeno do efeito Compton? Alguns fótons são espalhados por elétrons que são liberados pela colisão e têm seu comprimento de onda modificado. Então, digamos assim, quando o elétron está meio frouxo e o fóton tem energia suficiente, ele bate, tem o desvio e observa seu deslocamento Compton. Agora, se o elétron está bem preso e o fóton não tem energia suficiente para tirar o elétron de lá, não se observa esse deslocamento, porque não tem essa colisão e o elétron saindo e o fóton desviando. Então, nesse caso, o que a gente observa é que a luz passa. E se a luz passa, o único comprimento de onda que se detecta do outro lado é o mesmo comprimento de onda que a luz tinha antes de atravessar o alvo. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? E aí esse processo de espalhamento de fótons em que não há mudança do comprimento de onda, né, que a luz passa sem ocorrer esse desvio, ele é chamado de espalhamento Thomson. Tá? O fóton vai lá, não consegue tirar o elétron, consequentemente ele não é desviado, e do outro lado lá você vê ele a onda no mesmo comprimento de onda que tinha antes do alvo. Tudo bem, turma? Alguma dúvida, hein? Tranquilo, né? Beleza, então. Então vamos para frente. Então um exemplo, tá, pessoal, para vocês fazerem agora. Ó. Considere um feixe de raios X com lambda igual a 1 angstrom e também um feixe de raio gama vindo de uma fonte de césio 137
com lambda igual a 1,88 vezes 10 a menos 2 angstrom. Se a radiação espalhada pelos elétrons livres é observada a 90 graus Celsius do feixe incidente, qual é o deslocamento Compton em cada caso? Que energia cinética é cedida ao elétron em cada caso? Que porcentagem da energia do fóton incidente é perdida na colisão em cada caso? Vamos lá então, pessoal. Vou colocar a janela lá do quadro, tá? Então, turma, o problema diz o seguinte: considere um feixe de raio-x com lambda igual a 1 angstrom e também um feixe de raios gama vindo de uma fonte Césio 137 com lambda igual a 1,88 vezes 10 a menos 2 angstrom. Se a radiação espalhada pelos elétrons livres é observada a 90 graus Celsius do feixe incidente, qual o deslocamento Compton em cada caso? Então, o deslocamento Compton é aquela equação que eu coloquei para vocês, né? Delta lambda, que é o lambda 1 menos lambda 0, ele é igual a H sobre M0C vezes 1 menos cosseno de θ, tá certo? O deslocamento Compton, ele só depende do ângulo de espalhamento. Então, se essa radiação espalhada é 90 graus nos dois casos, o que vai acontecer? Independe do comprimento de onda inicial, que eu quero delta lambda, né? Eu quero delta lambda. Então, simplesmente eu vou fazer aqui, ó, delta lambda igual a H, 6,62 vezes 10 a menos 34, sobre M0, a massa do elétron, tá? A massa do elétron, se eu não me engano, é 9,109 vezes 10 a menos 31 kg, tá certo? E a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E aí eu vou multiplicar por 1 menos o cosseno de θ, mas o cosseno de θ é o cosseno de 90 graus. Esse cosseno de 90 graus, ele é 0, não é isso? Então, meu delta lambda vai ser simplesmente isso aqui, que está calculado no slide, tá, turma? Ele é 0,0234 vezes 10 a menos 10 metros, que é igual a 0,0234 angstrom, certo? 0,0234 angstrom. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é simplesmente o lambda C, que é o comprimento de onda Compton, tá? Agora a letra B. O que a gente tem na letra B? Qual a energia cinética é cedida ao elétron em cada caso? Então, como que eu sei qual é a energia cinética que é cedida ao elétron em cada caso? O meu fóton, ele tinha energia Hν, não é isso? Então, o meu, digamos, é 1, é H, é 1 não, é 0. É 0, é Hν0, né? Que é HC sobre lambda 0. O meu é 1, que é a energia do fóton desviado, é Hν1, que por sua vez é HC sobre, pequenininho esse lambda aqui, HC sobre lambda 1. Tudo bem? Quem é a energia cinética que foi cedida para o elétron? A energia cinética que foi cedida para o elétron é a diferença, né, entre essas duas energias. Ele tinha uma energia E0, bateu no elétron, o elétron saiu com energia cinética e a energia que sobrou foi para o fóton que passou, né, que foi desviado, que foi espalhado. Então, a energia cinética cedida ao elétron, ela é E0 menos E1. Tudo bem? Então, como que vai ficar isso aqui? Então, ó, meu K vai ser HC sobre lambda 0 menos HC sobre lambda 1. Então, isso aqui é HC que multiplica
1 sobre lambda 0 menos 1 sobre lambda 1. Tá certo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir isso aqui. K vai ser igual a H. Quem é o meu H? 6,62 vezes 10 a menos 34. C, 3 vezes 10 elevado a 8, vezes 1 sobre lambda 0. Quem era o lambda 0 no primeiro caso, né? Vamos colocar aqui... Vou colocar aqui o meu Kx, tá? Para dizer que é dos raios X. Para os raios X, o comprimento de onda inicial ele era 1 angstrom, né? Não é isso? Tá, antes de fazer isso aqui, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é lambda 0, né? Vamos fazer mais organizado aqui, tá? Então pronto, cheguei na expressão, agora eu vou fazer para os raios X. Vou colocar aqui, ó. Raios X. Quem era o lambda 0 é 1 angstrom, certo? E o lambda 1, que é o lambda do feixe espalhado, como é que eu faço isso? Eu sei que o delta lambda, né? Eu sei que o delta lambda, a gente calculou na letra A, deu 0,0234 angstrom, não é? Isso aqui é quem? É lambda 0 menos, aliás, é lambda 1 menos lambda 0, porque o lambda 1 é maior, né? Então, pessoal, o meu lambda 1 ele vai ser 1 angstrom mais 0,0234 angstrom. Meu lambda 1 vai ser igual a 1,0234 angstrom. Certo? E aí agora o que eu vou fazer? Agora eu substituo na equação, né? Deixa eu descer um pouquinho para ela não sair do tempo. Pronto. Então, ó, quem vai ser minha energia cinética? Vai ser 6,62 vezes 10 a menos 34 vezes 3 vezes 10 a 8 vezes 1 sobre lambda 0, que é 1 vezes 10 a menos 10, né? Menos 1 sobre lambda 1. Quem é o lambda 1? 1,0234 vezes 10 a menos 10. Certo? Vamos ver aqui quanto é que vai dar essa conta aqui. Deixa eu fazer. Aqui o meu deu 4,54 vezes 10 a menos 17, certo? Vou colocar aqui. O que? Joules. Tudo bem? Vou conferir isso aqui de novo. Que é isso mesmo. Tudo bem, pessoal? Então,
eu vou para C, tá? Agora, vamos fazer a letra C. A letra C é o mesmo raciocínio, tá? Eu vou usar a mesma equação, né? Que é essa aqui. Só que agora para os raios gama, tá? Então, eu vou escrever aqui. Raios gama. Então, quem é o lambda zero para o raio gama? 1,88 vezes 10 a menos 2 angstrom, né? O delta lambda, que é igual a lambda 1 menos lambda 0, ele é 0,0234 angstrom. Então, lambda 1 vai ser 0,0234 mais 1,88 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai dar igual a... Ó, minha coisa virou meu quadro. E agora eu não sei mais como é que eu faço para voltar. Opa, consegui. Vamos lá. 0,234 mais 1,88 vezes 10 a menos 2. Isso aqui dá 4,22 vezes 10 a menos 2, tá? Quatro vírgula 22 vezes 10 a menos 2. Então, agora eu substituo, né? K vai ser igual a H vezes C, 6,62 vezes 10 a menos 34, vezes 3 vezes 10 a 8, que multiplica 1 sobre lambda 0, que é 1,88 vezes 10 a menos 12, né? Porque 10 a menos 2 vezes 10 a menos 10 dá 10 a menos 12, menos 1 sobre 4,22 vezes 10 a menos 12. Isso aqui vai ser igual a... Vou colocar aqui... Deu 5,86 vezes 10 a menos 14. 5,86 vezes 10 a menos 14 joules. Certo? Tudo bem? Aí vamos agora para a letra C. Qual porcentagem da energia do fóton incidente é perdida na colisão em cada caso? Então, o que você tem que fazer em cada caso? Você tem que ver qual porcentagem foi cedida. A gente acabou de ver quanto de energia cinética foi cedida, né? Aí, para eu saber a porcentagem, eu vou comparar com a inicial, né? Vou comparar com a inicial. Então, vou fazer o seguinte, né? Primeiro, qual foi a primeira? 4,54 vezes 10 a menos 17, né? Então, vamos fazer aqui uma divisãozinha, né? Então, vamos lá, letra C. Aí, de novo aqui, começando pelos raios X, né? O que eu vou pegar aqui? Quem era o meu E0? H Mi0, que é igual a HC sobre lambda 0, certo?
Então, esse meu é zero, vai ser 6,62 vezes 10 a menos 34, vezes 3 vezes 10 a 8, sobre o lambda zero. Quem era o lambda zero? Um angstrom, né? Então, 1 vezes 10 a menos 10. Isso aqui é igual a 6,62 vezes 10 a menos 34, vezes 3 vezes 10 a 8, sobre 1 vezes 10 a menos 10. Deu 1,1986 vezes 1,986 vezes 10 a menos 15 joules. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar delta E, aliás, delta E não, a energia cinética sobre E0 e multiplicar por 100%, tá? Então, isso aqui vai ficar. Quanto foi que deu a energia cinética do raio-x? 4,54 vezes 10 a menos 17. Então, vamos lá. 4,54 vezes 10 a menos 17 sobre 1,986 vezes 10 a menos 15 vezes 100%. E isso vai ser igual a 'Deu aproximadamente, tá, pessoal? Aproximadamente 23%, certo? 23%. E o mesmo raciocínio eu vou fazer para os raios gama. Não é D, não. Raios gama. Então, vai ficar, quem era o E0? É H, 6,62 vezes 10 a menos 34, vezes 3 vezes 10 elevado a 8, né? Dividido por lambda zero, que era 1,88 vezes 10 a menos 12. Isso aqui vai dar... Deu 1,056 vezes 10 a menos 13. Então, ó, 1,056 vezes 10 a menos 13 joules. E agora, K sobre E0 vezes 100%, né? Vai ser, quanto foi que deu o K para o outro? 5,86 vezes 10 a menos 14. Então, 5,86 vezes 10 a menos 14 sobre 1,056 vezes 10 a menos 13 vezes 100%. Isso aqui vai dar... que deu aproximadamente 55,5%, tá?
Eu mudei aqui meu. Cadê? Cinquenta e 55,5%. Certo? Deu 2,3%. Eu errei as contas aqui, peraí, deixa eu ver. É mesmo, é 23, não, foi mal, pessoal. Só que é simples de corrigir. 2,3%. Pessoal, quando eu passo para o quadro que eu estou escrevendo aqui, eu não vejo o que vocês escrevem no chat, tá? Então, quando eu estiver no quadro aqui, se eu te cometer algum engano como esse aqui, do 2,3, vocês falem, tá, pessoal? Abre o microfone aí e me avise, tá bom? Então, pessoal, esse exemplo aqui ele é interessante para ilustrar o seguinte, que é que quanto menor for a energia do fóton, menor é a porcentagem de energia que ele transfere para o elétron, tá certo? Então, o raio X, que tem um comprimento de onda maior do que o do raio gama, ele tem menos energia. Então, se ele tem menos energia, ele acaba transferindo menos energia para a energia cinética do elétron, tá certo? Já o raio gama, que tem mais energia, ele transfere uma porcentagem maior de energia para o elétron. Então, só 2,3% da energia do raio-x foi transferida como energia cinética para o elétron. E 55,5% da energia do raio gama foi transferida como energia cinética para o elétron. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu isso aí? Beleza. Aí aqui, pessoal, só para encerrar então a aula, só esse slide aqui, tá, que fala dessa natureza dual da radiação eletromagnética, tá? Então, se a radiação eletromagnética, né, não estava bem claro ainda se ela era onda ou se ela era formada por partículas. As equações de Maxwell e os experimentos de Hertz mostraram que ela tinha uma natureza de onda. Mas aí veio Einstein e disse que não, não é que ele disse que não, ele disse não, mas eu posso enxergar a radiação eletromagnética como formada por partículas, que são os fótons. E aí isso explicou o efeito fotoelétrico, por exemplo. No efeito Compton, a mesma coisa. Se você não olhar para a radiação eletromagnética como formada por partículas, você não consegue explicar. E essas partículas, esses fótons com energia Hν, você não consegue explicar o efeito Compton. Então, eu tenho que ter a natureza de partícula. Eu tenho que considerar que a radiação eletromagnética tem uma natureza de partícula. Só que, ao mesmo tempo que o Compton, para explicar o espalhamento, tratou o raio-x como partícula, ele precisou tratar o raio-x como onda para poder medir o comprimento de onda dos raios-x incidentes antes de sofrer o espalhamento. Então, como é que ele sabia esse comprimento de onda dos raios-x? Você só consegue medir esse comprimento de onda pelo experimento de difração, tá certo? Pelo experimento de difração, que é uma característica das ondas e não das partículas. Tudo bem? Então, ao mesmo tempo, no mesmo experimento de Compton, ele usou uma característica ondulatória da radiação eletromagnética para calcular o comprimento de onda inicial, usando difração, e usou uma característica de partícula para explicar o espalhamento.
E nas próprias expressões utilizadas, por exemplo, E igual a hν, eu estou tratando como partícula, né? Eu estou tratando como partícula, é a energia do fóton. E P igual a H, só que eu estou tratando o fóton como partícula, mas a frequência, quem é que tem frequência? Partícula, até o momento, não tinha frequência. Frequência era característica de quem? De onda. Energia é característica da partícula, né? Energia do fóton. Mas a frequência é característica da onda. E eu também usei essa relação aqui, ó. P, o momento, para calcular o momento do fóton, ele foi calculado dessa maneira. H, constante de Planck, sobre o lambda. E P, momento linear, é característica de partícula, só que lambda é característica de onda. Então, a partir desse momento, a dualidade onda-partícula passava a ficar evidente, tá certo? E mais tarde ia servir de base para um desenvolvimento mais amplo da mecânica quântica. Então, aqui nesse capítulo, que é o capítulo 2, a gente está estudando a radiação eletromagnética, como que ela interage com a matéria. E aí a gente viu que essa radiação eletromagnética, que era vista inicialmente como onda, precisa ser vista também como partícula para explicar certos fenômenos. No próximo capítulo, a gente vai ver o contrário, a gente vai ver que a partícula tem comportamento também ondulatório. E essa dualidade ela é simétrica na natureza, né? A onda tem comportamento de partícula e a partícula tem comportamento de onda. E a gente vai ver isso mais adiante. Tudo bem, pessoal?